Que bom que estamos aqui. Hoje vamos receber um meu amigo Jeremias Rodrigues, um grande amigo e uma enciclopédia para ensinar para a gente bastante coisas. Estamos num tempo diferente aqui para o Marketplace, estamos fazendo live todos os dias. Os nossos encontros, que antes eram toda segunda-feira presenciais, foram para o encontro remoto. Agora vamos fazer apenas uma vez por mês, para que sejamos mais efetivos nesse caminhar, nesse novo tempo. Mas o Covid traz novas oportunidades para os nossos negócios também. Jeremias, eu quero que você conte um pouquinho para o público aqui da nossa audiência, o que você faz, no que você trabalha. Conta para a gente um pouquinho aí, Jeremias. Eu já sei, mas eu quero que você conte para o nosso público também. Eu vou para um outro local antes de começar, perdão. A internet aqui não ajudou. Por mais que eu tenha trazido aqui um equipamento para facilitar, ele não ajudou. Então, tá bom. Vamos ficar mais aqui em contato com a natureza. Aqui eu estou mais perto do molde, vai ficar da base. Da base. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo prazer, pelo privilégio de estar aqui. E segundo, melhorou a qualidade da conexão? Melhorou sim. Que bom. Tá indo. Vamos lá. Eu tenho negócios na área imobiliária, eu tenho empresa que vende empresas, eu tenho a oportunidade de ser alguém que está sempre buscando inovar, sempre buscando aprender o que está acontecendo no mercado. E eu tenho uma escola de negócios que é a minha grande paixão, que é o curso Magna. E essa escola de negócios, agora eu estou preparando-a para ajudar muito mais, não somente aqueles que já têm empresa, como aqueles que já estão começando a empreender agora. Se já era desafiador, meu caro pastor Vivone, empreender no cenário que tínhamos antes, imagina agora. Antes de começar essa fala, eu quero até trazer uma primeira reflexão. Observe que o amigo está reinventando a própria reunião do Marketplace. Observe que esta é uma tecnologia que ela está disponível para que todos a usufruam. Mas a pergunta é, o fato dela estar disponível quer dizer que todos se aproveitarão, vão se beneficiar dela? Não. O fato de ter uma oportunidade quer dizer que todos vão se beneficiar? Não. O fato da oportunidade estar na sua frente, de conhecimento, que é uma das coisas mais determinantes para alguém mudar do patamar, para ir para um outro nível de consciência e poder exponencializar os resultados, está disponível. Mas isso significa que as pessoas vão aproveitar? Não. O tempo todo, qual vai ser o fator determinante para o meu sucesso, para o do amigo ou de qualquer um de nós? A capacidade de agir, a capacidade de fazer o que precisa ser feito, a capacidade de se afastar de uma vez por todas de qualquer sentimento de vitimização. Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, a minha empresa não existe mais. Meu Deus, onde estão as oportunidades? Isso por si só não resolve, a não ser o pensamento de que aconteça o que acontecer, eu darei conta. Aconteça o que acontecer, eu sou uma pessoa abençoada, Deus me proveu de inteligência o suficiente e eu vou aproveitar as oportunidades que virão neste novo mundo. E só para aquecer, ontem eu tive o prazer de participar com um grupo de empresários de um evento fechado com o Guilherme Bentimon. É o CEO da XP Investimento. E ele trouxe, dentre as várias reflexões ao longo de uma hora, ele trouxe uma coisa muito simples, né? Uma lição simples que serve para a vida. Ele fazia referência a uma frase de Ayrton Senna, que era mais ou menos assim: em pista seca, você consegue ultrapassar 1, 2 pessoas numa volta. Em pista molhada, você ultrapassa 15 pessoas e uma volta. Então, nós estamos falando sobre o aspecto de reconstrução do empresário, mas nós também estamos falando sobre as oportunidades que estarão aí. E o quanto você vai ficar entre aqueles que ficarão perdidos por causa da chuva, por causa do medo, por causa de todo o pavor disseminado, e o quanto você estará muito claro que você precisa ter um compromisso com a vitória. E que esse compromisso com a vitória é que será determinante para que você se posicione de maneira adequada nesse novo mundo que já começou. Isso é para aquecer. Muito bom. Isso é que aquecimento. Vivemos um cenário que vai exigir mudanças de todo mundo.
quais as grandes mudanças que você acredita que a gente vai sofrer após retornar? Já sofremos agora durante o Covid, mas eu falo quando a gente retornar. O que você espera encontrar? Quais as grandes mudanças o mundo vai sofrer, sobretudo o mundo corporativo, a gente que tem pequeno e médio negócio, que é a maior parte do público que acompanha. O que você acredita que realmente será a grande mudança? Ou as grandes mudanças? Perfeito. Primeira delas é a antecipação de tecnologias e processos que demorariam 2, 3, 4, 5, talvez até mais tempo, elas serão antecipadas. O que quer dizer isso? Boa parte daquilo que nós imaginávamos para daqui a algum tempo, essa pandemia que nos pegou de maneira totalmente surpreendente e que fez com que mudássemos uma série de crenças, uma série de convicções, inclusive quando a gente lê, por exemplo, lá o cisne negro, que diz aquelas coisas que você jamais poderia prever e você tem que, de alguma maneira, estar preparado para isso, a pandemia não pode ser considerada um cisne negro porque, de alguma forma, ela poderia surgir. A pergunta é, o que ela me leva a fazer diferente a partir de agora? O que já vinha acontecendo no mundo? Uma das grandes mudanças que vinha acontecendo era o próprio processo de digitalização. Aquilo que custava caro, aquilo que era pouco acessível, em pouco tempo é digitalizado e por si só não tem valor nenhum. O valor que tem é o benefício que ele traz. Por exemplo, nós estamos fazendo esta conferência através de um celular, que um dos benefícios é a câmera fotográfica. Mas você não compra o celular pela câmera fotográfica. Ela foi digitalizada e no momento que ela é digitalizada, ela também ela deixa de existir como uma estrutura física sozinha e ela faz parte de um componente muito maior. Agora imagina quem se dedicava única e exclusivamente para a produção de máquinas fotográficas. O universo que ele tinha deixou de existir. Então, o que eu preciso ficar atento? O que está impactando o meu modelo de negócio de imobiliária? O que está impactando o meu modelo de negócio de uma loja de rua, de academia ou de qualquer coisa que seja? O que já vinha acontecendo que começa a tornar o meu negócio obsoleto? Eu tenho duas opções. Eu tenho a opção de analisar o que eles fizeram e ver o que eu posso fazer para aperfeiçoar a experiência dos meus clientes que chegam até a minha empresa. E eu tenho a opção de ficar apenas aguardando até onde eu consigo ir. Na primeira opção, eu começo a atuar com as pessoas que eu tenho para buscar soluções. Na segunda opção, eu só vou esperar a morte chegar. É como se a sentença fosse dada de maneira passiva, eu vou aceitar. Então, antes de nós começarmos a falar dessas grandes mudanças, hoje eu estava fazendo uma reflexão e eu quero até começar com ela aqui, para nós entendermos essa mentalidade. Olha que coisa extraordinária o poder que isso tem. Quando a gente vai lá para um livro de sabedorias, o livro de Provérbios, diz que assim como o homem vê no seu coração, assim como ele se vê no seu coração, ele é. Será que nós temos noção da dimensão disso para um mundo que vai passar e que já está passando por uma mudança tão brutal? Como assim? Assim como o homem se vê no seu coração, ele é, ponto. Entenda uma coisa, se o mundo está passando por uma mudança brutal, se eu consigo me ver como um agente que vai aproveitar essas mudanças, que eu posso fazer essas 15 ultrapassagens em uma pista com muita chuva, com muitas situações onde vou ter várias oportunidades, eu preciso entender, e é essa a reflexão que eu quero trazer agora. Eu marquei aqui, ó, o pensamento negativo ativa, sabe o quê? O mundo negativamente. Em contrapartida, se o meu pensamento é positivo, eu ativo o mundo positivamente. A grande pergunta é, como nós estamos construindo os nossos pensamentos para esse novo mundo que está vindo aí e vai impactar todos os modelos de negócio? Se eu estou construindo o meu mundo daqui dentro, que esse é o que importa, porque esse é muito mais relevante do que aquilo que dizem, porque é nele que eu acredito e é nele que eu estabeleço as minhas crenças, qual é a primeira coisa que eu preciso cuidar? Como eu estou construindo os meus pensamentos? Quem está me dando os tijolos, quem está me dando os materiais que eu estou utilizando para a construção do meu pensamento? Se eu estou utilizando os meus materiais, que vêm apenas de fonte, que falam de morte, de destruição, de terra arrasada, que não vai existir mais nada, que todos vão quebrar, que acabaram as oportunidades, é esse o mundo que eu estou construindo. Se eu começo a filtrar
e eu começo a aproveitar as oportunidades que estão aí, que o fato delas existirem não quer dizer que eu vou aproveitá-las, volto a repetir, como por exemplo essa live que está aqui, o fato dela existir não quer dizer que quem precisa das reflexões que serão feitas aqui serão aproveitadas, porque não necessariamente a pessoa está aqui, não necessariamente ela está participando e não necessariamente ela está fazendo alguma coisa que seja imprescindível, que nesse momento ela pode estar fazendo algo que ela poderia deixar para depois. E esse é o momento onde ela precisa começar a desenvolver uma maneira de pensar. O que eu preciso entender? Primeira coisa que preciso entender, se o pensamento negativo ativa o mundo negativamente, para de deixar-se influenciar por pensamentos negativos, pela disseminação do pavor. Porque isso vai fazer com que esse novo mundo que está sendo criado seja desperdiçado por quem está influenciado por essa energia. Eu vou repetir. Se você só está deixando lixo, pensamentos negativos, destrutivos, de pavor e de pânico, dominar o seu pensamento, você vai perder a oportunidade de se posicionar e de aproveitar as oportunidades que virão, e nós vamos refletir sobre elas, mas que se você estiver apenas nesse pensamento, você não vai aproveitar. Eu vou gravar um vídeo daqui a pouco falando sobre algo extremamente grave que está acontecendo, e esse é um momento onde nós teremos oportunidades para liderança. Nós temos um discurso, meu caro pastor Vivone, que marcou o século XX. Nós temos um discurso de um líder que é considerado como o líder, olha o que eu vou lhe dizer, que foi o maior estadista do século XX. O maior estadista do século XX. E ele tem uma fala, um discurso extremamente poderoso. E eu peguei aqui para que nós pudéssemos embasar a importância do que vai acontecer. Concorda que esse momento é desafiador para nós dois? Muito, muito É mesmo. desafiador para as pessoas que estão assistindo aqui, para as pessoas que fazem parte do universo que nós frequentamos, para qualquer pessoa onde mais de um terço da população mundial está em casa. Concorda que é absolutamente desafiador? Concordo, muito. Então nós temos à nossa frente a opção de vencermos, de nos entregarmos ou de lutarmos sem nos entregar. E o cara que foi considerado o maior estadista do século XX é um inglês chamado Winston Churchill. E o que o Winston Churchill fez para ele ser considerado o maior estadista do século XX? O maior líder até hoje reconhecido em todo o Reino Unido. Durante um momento em que a morte se aproximava e que o pavor dominava as pessoas, onde a Alemanha já tinha invadido a França e já tinha um exército gigantesco se preparando para invadir a Grã-Bretanha, onde Londres seria bombardeada. Imagina, uma coisa é nós estarmos aqui sabendo que enfrentamos um problema gravíssimo e que se fizermos a obrigação normal de proteção, de cuidado, etc., nós temos um risco muito menor e estamos protegidos em casa. Agora imagina, você está em casa e a sua casa, do nada, surgir uma bomba e destruir todos que você ama, ou seus familiares, seus vizinhos, as pessoas do seu convívio, e você vê a morte iminente ali. Que tipo de pavor e de pânico é esse? Onde as pessoas não tinham acesso a informações como nós temos agora, onde as pessoas não tinham acesso a saber as alternativas que estavam sendo feitas, porque a comunicação era ainda muito precária. Sabe o que precisa num momento desse? Liderança. E agora eu vou lhe dizer o discurso que ele fez, o poder que a fala tem, o poder que os líderes religiosos têm, o poder que um pastor tem quando pega o microfone, mas também que um político tem quando pega o microfone. A fala dele, que mudou todo o estado emocional dos ingleses e fez com que eles enfrentassem um mundo que eles não imaginavam que seria, o que viria diante de um inimigo que mostrava-se tão poderoso, é aquilo que eu, o amigo, que todos nós precisamos assumir, que é a lei da vitória. Olha o que ele disse aqui, Winston Churchill. Qual é a nossa meta? Vitória. Vitória a qualquer custo. Vitória apesar do terror. Vitória, por mais longo e difícil que seja o caminho, pois sem vitória não há sobrevivência. O que eles receberam neste momento? E em seguida ele continua com uma declaração de que eles não aceitariam outra alternativa que não fosse a vitória. Um líder congruente com o seu discurso,
Um líder que sabia que o desafio era muito grande, mas um líder que chama toda a sua nação para a única alternativa para enfrentar essa pandemia de terror: vitória. A pergunta é, qual é a mensagem que os nossos líderes estão trazendo? Eu lembro de uma frase do Winston Churchill, que ele disse durante o tempo de guerra também, que eu até postei no meu Twitter recentemente, que ele diz assim: sucesso não é o final, fracasso não é fatal, é a coragem para continuar que conta. Perfeito. É mais ou menos isso, né? Perfeito. Perfeito. Tem uma máxima dele que ele dizia assim: se você está atravessando o inferno, não continue. pare. Não Continue. Pare. Continua. Lembra disso? Lembro. Também postei no meu Twitter. Esse é um momento infernal para a maioria das pessoas, que viram a receita acabar. As empresas de portas fechadas, aqueles que têm o poder de buscar o caminho da ciência, como o caso do próprio São José dos Campos, de uma pesquisa fabulosa que foi feita, que apresenta um caminho, são barrados, mesmo trazendo alternativas, e aqueles que não têm alternativas, pelo menos que não estão buscando uma alternativa que visa o bem da sociedade, que é a essência da política, estão nos fazendo permanecer muito mais tempo no inferno. Mas mesmo assim, o Winston Churchill traz a mensagem: continue. Aconteça o que acontecer, se está no meio do inferno, continue andando. E o que nós temos a partir deste momento? Nós temos a necessidade de ter a compreensão deste novo mundo. O mundo esse que se digitalizará cada vez mais, o mundo esse que vai impor a necessidade de uma capacidade não somente de resiliência, mas principalmente de antifragilidade. A diferença, bato muito nessa tecla, é que enquanto na resiliência você volta ao estado original, na antifragilidade você necessariamente precisa tornar-se mais forte. Você precisa ter a consciência que definitivamente aquilo que te trouxe até aqui não garante a sua permanência no mercado. Se você não se desafiar com novos líderes, se você não se desafiar com pessoas que façam com que a tua mentalidade se expandam, que façam com que você reconheça que a sua capacidade atual não é suficiente, que você precisa ser desafiado, porque nós adoramos uma situação de comodismo. Como é bom e é da natureza humana a preguiça. É da natureza humana o comodismo. É da natureza humana estar numa situação onde ele se sente confortável. Mas isso não resolve. Principalmente quando a única alternativa é implementar a lei da vitória a despeito do terror, do medo, não importa. Só que isso impõe, muitas vezes, não somente reinventar um modelo de negócio, mas muitas vezes abrir mão do negócio que o trouxe até aqui. Se você tem um modelo de negócio que é extremamente caro, que ele não é lucrativo, que ele não traz retorno financeiro, que ele já não acompanha a mudança no gosto do consumidor, mesmo que ele tenha o seu nome, porque é muito comum a gente utilizar empresas com nome, eu tenho uma das empresas que tem o meu nome, você precisa entender de uma vez por todas que a empresa não é o seu filho. E quando o empreendedor cria uma empresa, e muitas vezes colocando o próprio nome nessa empresa, ele assume essa empresa de uma maneira quase paternalista, fraterna, e ele dá vida por essa empresa, mas ele precisa reconhecer que muitas vezes essa reinvenção caminha por mudar completamente o atual modelo de negócio. Para pensar um pouquinho. Se o atual modelo de negócio, ao longo de 2, 3, 5, 10 anos, era sempre um dia após o outro de desespero e de sufoco, sem resultado financeiro, sem crescimento, sem ter prosperidade e as dívidas se acumulando, em um mundo cada vez mais desafiador, em um mundo onde exige uma disrupção cada vez maior em relação ao modelo anterior, onde você vai ter uma margem cada vez menor, principalmente se você não exponencializar, posso falar mais sobre isso? Claro. Qual é o seu risco? É muito maior. Então, às vezes, quer dizer que eu vou ter muitas vezes que pensar na possibilidade de fechar o meu atual modelo de negócio? Sim. Perceba que mesmo que você tenha que reinventar o seu negócio, você não é mais o mesmo. Porque se você começar a perceber aonde houve falhas, aonde você deixou a sua empresa cara demais e sacrificou o lucro, deixando essa empresa pesada para ela não expandir, é a hora de você começar sem cometer os mesmos erros e aproveitar este momento, onde uma das grandes tendências é a educação à distância, aprender para se reinventar como empreendedor também. Eu acho que o grande segredo é a gente mesmo tornar obsoleta a nossa empresa. Eu mesmo me reinventar de maneira que o mesmo modelo que eu sempre me sentei e estava agradável, mas que está ficando
obeso, de tão sentado que eu estou, é botar ele em movimento de novo. O mundo mudou e a gente não pode voltar atrás. Né? A gente só pode fazer o nosso melhor para o que vem para o futuro. E olhar para frente, entender esse mercado que é totalmente de inovação disruptiva, ele é totalmente... A única constância do século XXI é que ele não é constante. Não dá para se agarrar, não dá para você ficar preso acreditando que o jeito que você fez até aqui vai valer depois do Covid, porque ele talvez já não estivesse valendo antes. Né? Exato, é isso. E o mundo tem uma velocidade diferente mesmo hoje. Eu sempre falo que Abraão, Isaac e Jacó, 500 anos, o que mudou? Nada. Eram as mesmas roupas, os mesmos costumes, os mesmos... 500 anos de história tem aí, entre essas 3 gerações. Aí eu penso 500 anos de Brasil, penso que mudou. Acabamos de comemorar aí em abril, 520 anos. O que mudou? Muito. Mas e agora, nos últimos 5? Talvez 5 anos atrás era impossível essa conferência que estamos fazendo agora. Então, é realmente um mundo que está num dinamismo, que exige da gente outras inteligências que a gente não era tão cobrado no passado, e hoje a gente precisa. E você tem que estar antenado, porque o que o mundo digital trouxe? Uma empresa enxuta. O que é uma startup? Ele começa do nada, ele começa extremamente enxuto, né? E a gente, às vezes, vai, sem observar, vamos tornando a nossa empresa, como você falou, pesada demais. Perfeito. Nesse mercado, eu queria até te perguntar, quais são as empresas, quais segmentos você acha que estão mais... A gente vê um segmento muito impactado, que é o da aviação, o voo comercial. A gente pegou um monstro como a Lufthansa, que tem mais de 200 mil funcionários, que abriu o bico lá na Alemanha, agora falou, eu preciso de ajuda, senão eu quebro. Não é? E a gente tem alguns mercados, o turismo parece que sofre um impacto muito grande, hotelaria, esse setor de turismo, mas me parece também que as empresas que já não estavam entendendo que o mundo está muito digital e a escala que a internet permite, essas empresas estão sofrendo um pouco mais. Eu pergunto para você, o que você vê que está sofrendo mais? Tem sentido ser esse que não foi para o mundo digital? Esse que não reinventou o seu negócio nos últimos anos, entendendo a revolução que estávamos passando? E também tem aquele... onde é que está a maior oportunidade nesse momento para você? Qual é a grande... Como diria o americano, the jump off the cat, né? Ele jamais falaria isso. Mas qual que é o pulo do gato para pegar essa oportunidade e não perder essa onda? 2 observações importantes aqui. Primeiro, nós que estamos aqui no Vale do Paraíba, temos acompanhado o impacto desse distrato entre Boeing e Embraer. Perceba que uma gigante como a Embraer não está garantida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todos nós precisamos ter essa capacidade de entender que ninguém está garantido. Todos nós podemos passar por uma transformação brutal, por uma transformação muito grande. Essa é a primeira questão. Segunda questão, a Boeing, uma gigante, que ela comprar a Embraer não significa muita coisa para ela. Você sabe quanto que a Boeing tem em caixa nesse momento? 25 bilhões de dólares. Como é que você se sentiria sabendo que a sua empresa tem 25 bilhões de dólares em caixa? É confortável? Confortável. Aparentemente, sim. E se eu te disser que a Boeing, o CEO dela, mandou um comunicado que eu posso encaminhar depois para todos os seus milhares de funcionários, dizendo que há uma gigantesca possibilidade dela falir até o final deste ano de 2020, não estou falando 2021. O CEO teve um nível de franqueza e de clareza tão grande, foi contundente até, não seria nada interessante receber uma mensagem daquela, mas mesmo com 25 bilhões de dólares em caixa, ele diz, não nesse comunicado, mas em outro artigo, que se eles não obtiverem 60 bilhões de dólares de ajuda financeira do governo dos Estados Unidos, eles não conseguirão se manter no mercado. Olha que a gravidade é muito maior. O pequeno empreendedor, muitas vezes, ele acha que o simples fato dele ter dinheiro em caixa para mantê-lo por mais 2, 3 meses é a garantia de sobrevivência. Precisamos aprender com uma gigante dessa que tem 25 bilhões em caixa e que, ao mesmo tempo, se ela não tivesse 60 bilhões, ela não conseguirá se reinventar quando o 737, que é um avião fabuloso e gigantesco que ela lançou, começou a ter problemas, começou a ter tragédia também em função de 2, 3 quedas, e aí ela... Imagina você produzir aviões e só de um deles tem mais de 300 no chão e eles não voltarão a voar mesmo que o mercado retome amanhã.
porque eles estão em análise para identificar exatamente onde está o problema. Essa é a primeira questão. A segunda questão, imagina se aquilo que você produz, de uma hora para outra, perde a relevância e obrigatoriamente está no chão. Não é que perdeu a relevância para o futuro, mas nesse momento não te gera caixa e você tem um custo de produção gigantesco. Então, o que eu preciso entender neste momento? Nós temos que entender de uma vez por todas, ninguém está garantido, por maior que seja. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo e eu falei que ninguém estava garantido e exemplifiquei em função dessas mudanças. A minha sobrinha que está fazendo mestrado em Direito, sempre muito crítica, inteligente, ela foi lá e escreveu: tio, nem mesmo esse aqui. E aí ela mostrou Jorge Paulo Lemann. E aí eu fui lá e mostrei o Jorge Paulo Lemann dizendo de um evento que ele foi, onde ele falou: eu me senti um dinossauro diante dessas mudanças brutais que estão acontecendo. E eu acompanhei o último relatório da Bembev, e uma das coisas que eles incluíram agora, que eles precisam imediatamente implementar, é a inteligência artificial, porque eles não podem continuar sem uma capacidade de análise de dados precisos e imediato do que está acontecendo no comércio, na ponta, porque eles não podem mais se dar ao luxo de ter dispersão. Quando um dos homens mais ricos do mundo, quando uma das maiores empresas do mundo chega a dizer: eu estou me sentindo como um dinossauro quando eu entendo o que está acontecendo, quando uma gigante como a Boeing, que tem 25 bilhões de dólares em caixa neste momento, chega a dizer que pode falir até o final deste ano, eu preciso parar de pensar como eu pensava, de uma maneira muito limitada. Não é o fato de você ter reserva por mais 3 ou 4 meses, ou não é o fato de você fazer algo que é importante. A pergunta é: como eu terei que agir daqui para frente? O que vai ser relevante para esse mercado? O que eu preciso fazer para entender a mudança no gosto do consumidor? E quando a gente acompanha as empresas feitas para durar, por exemplo, de Jim Collins, uma das coisas que ele diz que mais mata as empresas é a arrogância. E a arrogância de achar que chegou em uma situação ou uma condição onde ele tudo que precisa fazer é se manter ali. E não é mais se manter ali. É o que eu faço para que eu tenha desconforto aqui e não perca a sensibilidade de oferecer para todos os meus clientes a melhor experiência possível. E ao mesmo tempo que eu não paro de aperfeiçoar a minha empresa. Só que pensa comigo. Quantas pessoas grandes, quantos dos grandes executivos com a melhor formação possível você acha que trabalham na Boeing? Eles têm alguma dificuldade de contratar gente boa lá? Não. Agora imagina um pequeno empresário. Eu vou até aproveitar essa fala em função de um comentário que teve aqui agora há pouco. Um pequeno empreendedor, meu caro pastor Vivone, que tem apenas 2, 3, 4 funcionários. E esses 2, 3, 4 funcionários, foi tudo que ele pôde contratar e é tudo que ele tem para se reinventar neste momento. Qual o tamanho do desafio? É isso que nós precisamos entender. Então, nesse momento, o que nós precisamos fazer? Primeiro, reconhecer que ninguém está garantido. Não se vitimize achando que apenas você que é pequeno está ameaçado. Não, uma gigante como a Boeing também reconhece que está ameaçado. Então sai a primeira coisa do processo de vitimização. E por que é importante sair do processo de vitimização? Porque, volto a repetir, se eu tenho um pensamento negativo, todo o que eu olho para o mundo é uma percepção negativa também. E se eu tenho uma percepção positiva, caramba, como é que eu vou ter uma percepção positiva diante de um cenário desse? É claro, você pode ter aprendendo a pensar, aprendendo a fazer as perguntas certas. E nesse momento, qual é a pergunta certa? Ora, se nenhuma gigante como a Boeing está garantida, mesmo tendo o que tem em caixa, eu também não estou. A pergunta é: quais são as alternativas que eu tenho? Quais são as mudanças que eu posso aproveitar? Quais são as mudanças que eu preciso fazer no meu modelo de negócio e aonde o meu negócio caminha, que se eu continuar parado como estou, no ritmo que eu estou, eu não vou acompanhar. Mexa-se. Primeira coisa, mexer. Aproveitar esse tempo não somente para tentar manter o negócio, mas aproveitar esse tempo para reinventar o negócio. E quando o Anderson pergunta aqui, ó, além de tudo isso, você também avalia o impacto social dos funcionários e da cadeia de clientes e fornecedores? Amigos, lembra que o primeiro questionamento aqui foi em relação à qualidade dos funcionários que uma Boeing tem? Imagina a qualidade dos funcionários que eu e você temos. Só que tem um detalhe. A partir do momento que você não tem critério para contratar, a partir do momento, Anderson, que você não tem um descritivo de cargo muito bem feito, das competências técnicas, das habilidades, do que essa pessoa vai fazer para tornar a tua empresa mais forte, você garantiu que vai pagar um salário. Você garantiu que vai assumir encargos, mas você não foi o melhor gestor para a sua empresa por não garantir que essa pessoa vai tornar o seu negócio mais competitivo.
Você não garante que essa pessoa vai aumentar a tua capacidade de ter mais faturamento, de melhorar o faturamento. Temos que, de uma vez por todas, parar com esta mentalidade de que nós contratamos pessoas por uma causa social. Não é isso. Nós contratamos pessoas para tornar as empresas mais competitivas. E a partir do momento em que essa cultura é disseminada, quem procura emprego não para de evoluir, não para de buscar aperfeiçoamento, não para de procurar cursos, que está cheio de cursos gratuitos, que vai fazer com que essa pessoa tenha uma visão melhor, mais aguerrida e entre na sua empresa mais competitivo. Olha, vale a pena a leitura do livro, que é o segundo livro mais lido do mundo, chamado A Revolta de Atlas. O que aconteceu? Eles perceberam em determinado momento que o governo chegou e falou assim, olha, vocês têm que contratar essas pessoas aqui. Não, mas qual é a formação delas? Não importa, vocês têm que contratar. Escuta, agora vocês têm que colocar... Falei, espera lá, mas essas pessoas não têm as aptidões. Está lá no livro A Revolta de Atlas. Elas não têm as aptidões que eu preciso, elas não têm a formação que eu preciso, elas não têm a capacidade que eu preciso, elas não vão tornar a minha empresa mais competitivas, mas elas vão me custar muito mais. E aí, quando eles vão fazer a consulta, eles dizem, revoltem-se. Revoltem-se. Enquanto gestor, enquanto líder, você tem que ter a capacidade de trazer pessoas tão boas quanto ou melhores do que você. Porque se você não trouxer isso, você dissemina na sua empresa a cultura do comodismo, você traz para a sua empresa a cultura de que basta ser amigo de alguém para começar a trabalhar na sua empresa por uma indicação sem critérios de contratação, o que vai onerar a sua folha de pagamento e vai tornar a sua empresa menos competitiva. Chega disso. Começa a procurar, a descrever realmente o que você precisa para dentro da sua empresa para torná-la mais competitiva. E isso, naturalmente, vai fazer com que os seus clientes sejam atendidos melhores e que os seus fornecedores tenham a capacidade de entregar com melhor, com uma entrega muito melhor, uma vez que você, ao longo de todo o processo, não compromete até mesmo a qualidade, a marca dos que fornecem serviço para você. Por quê? É toda uma cadeia. É toda uma cadeia. Eu acompanhei agora uma pessoa, não vou dizer o nome, ele trabalha para mim como gerente, e ele era o gerente de logística de uma multinacional que atua aqui no mercado, aqui pertinho da minha cidade. Taubaté, só vou dizer isso. Olha que coisa curiosa. Você sabia qual era o gap existente em um estoque de aproximadamente 1 milhão de peças? Chegava a 60% as falhas. Então, se eu tinha 1 milhão de peças, eu chegava a ter 600 mil erros. E aí, o que eles faziam neste momento? Um exemplo, iam vender uma determinada, vamos dizer, um produto da linha branca. Procurava, a loja vendeu, só o que tinha que fazer era entregar. Quando chegava lá, o produto não estava no lugar. Não guardaram de maneira adequada. Caramba, o que eu vou fazer? Ele corria, improvisava um produto e entregava um outro produto para poder entregar dentro do prazo. Entregava na casa da pessoa, a pessoa reclamava e falava, senhor, Vivone, não foi isso aqui que eu comprei. Não foi isso aqui, tá errado. Não tem problema. Até lá a gente arranja um jeito e acha a peça correta que a pessoa comprou. Eu pergunto para você, amigo, quantas marcas estão ameaçadas ou são depreciadas quando há um nível de amadorismo desse? Todas as envolvidas no processo, todas. Mas o que faltou? Faltou gente competente e gente absolutamente, olha o que eu vou falar agora, absolutamente capaz de se indignar com aquilo que não está correto. Eu preciso ter na minha empresa gente que esteja indignado com o que não está bom, indignado quando um cliente não tem uma experiência boa, ao invés de dizer o cara foi chato, o cara não foi prestativo, o cara não foi legal. A deficiência da empresa, que não aperfeiçoou os seus processos, que não elevou o nível de satisfação dos clientes, que não se importou com esse cliente, que poderia ter ido comprar um concorrente e ter uma experiência melhor. Então, qualquer coisa que aconteça, em especial neste novo mundo, onde a tolerância para deficiência será cada vez menor, onde a automação será cada vez maior, a inteligência artificial vai impactar os novos modelos de negócio, nós não temos desculpas para não ter a melhor empresa possível com os poucos recursos que temos. Quando uma gigante como uma Boeing não somente tinha condições de ter os melhores equipamentos, mas o mercado que mudou tirou dela essa opção. O mercado mudou para mim e para você também. E nós temos menos opções ainda de errar. E uma obrigação muito maior de acertar na contratação. Eu gosto muito da ideia do que você falou agora aí, Jeremias, de olhar os nossos processos, né? Você tem uma lanchonete e o cliente chama você e fala assim, meu hambúrguer chegou frio. Pois é. O que a gente vai lá e faz? A gente vai lá e fala para ele, tá aqui, te trouxe um novo, ainda te dei um milkshake. Te dei um plus aqui. Eu solucionei? Não.
O problema está lá dentro. Por que esse lanche chegou frio? Eu tenho que olhar para isso. Porque ali eu contornei com aquele cliente para que ele não fosse mal atendido e saísse de lá com a impressão errada, o que seria muito negativo para a tua imagem e para a tua empresa. Mas eu tenho que olhar a raiz do problema. Né? E gestão de processos é isso, é olhar aonde estão ocorrendo esses erros. Né? E falando nisso, para a gente desenvolver o restinho aí de raciocínio que temos de tempo aqui, Jeremias, já agradeço muito, fantástico já as lições. Eu não conheço ninguém forte que teve um passado fácil. Eu acho que todo mundo... a vida é uma grande escola e a gente não sai dela nunca. Né? Tem gente que fala assim, agora eu estou indo para a escola. Então, a sua vida estava parada até então. Porque esse aprendizado contínuo, né? Essa jornada de aprendizado contínuo para a vida, eu acho que o Covid esfrega na nossa cara agora a chance que a gente tem de criar uma nova oportunidade, um novo modelo. Eu estou montando a minha primeira startup. Eu não ia. Há 45 dias atrás eu não tinha nem ideia. Eu estou montando a minha primeira agora. Né? Diante desse cenário, eu falei, opa, tem um mercado aqui. Estou percebendo que há algo que eu posso desenvolver agora e é totalmente disruptivo, não é aquela coisa... E jamais eu pensava que aos meus 50 anos ia montar minha primeira startup e vou, entende? Vou validá-la no mercado, tem todo um caminho que a gente sabe de inteligência, olhar os algoritmos, olhar a inteligência artificial como o que o mercado tá ali, mas assim... eu acho que os momentos de dificuldade, para quem é inteligente, são que desenvolve a gente mais forte. Se eu perguntasse o histórico do Jeremias, como é que você chegou até aqui? Foi um mar de rosa? O Jeremias vai falar, não, foram muitos, mas eu sempre tive o otimismo. Eu sempre tive olhando com expectativa de que dias melhores virão e que isso ia me tornar mais forte e novo. Se reinventar na vida. Eu acho que esse é o grande segredo de tudo que a gente está falando hoje. Se inovar o tempo todo, né, Jeremias? Eu queria que você falasse até um pouquinho disso, de como, como o consumidor novo vai chegar e como eu tenho que estar pronto para esse novo consumidor. Né? Mudou algo, assim, existe um antes e depois do Covid, quer eu queira ou não, vai existir um novo, porque a gente aprendeu algumas coisas novas. Quem tinha dificuldade em colocar funcionário em home office agora vai colocar. Falou, não deu certo. Quem tinha sempre aquela insegurança, né? Eu acho que aqui que é a produtividade, as coisas estão mudando. Eu queria que você falasse desse cenário de dificuldade para nos impulsionar para algo novo e não para nos vitimizarmos, e também o que você vê nesse novo consumidor pós-quarentena. Primeiro, esse novo consumidor, ele vai ter muito mais consciência do que realmente é importante. Tem uma máxima que diz que não se paga por um produto ou serviço um preço maior do que o seu valor. Gravem isso. Não se paga por um produto ou serviço um preço maior do que o seu valor. O que um momento como esse faz? Faz com que nós entendamos realmente aquilo que tem valor. No momento que você consegue hierarquizar aquilo que realmente é precioso, você não vai utilizar os seus recursos naquilo que é secundário. Você não vai utilizar os seus recursos para aquilo que é efêmero. E há uma tendência, as pesquisas mostram isso, que os consumidores se tornarão cada vez mais seletos. Nós intensificamos com este processo o comércio daquilo que é realmente imprescindível, daquilo que realmente é útil. Porque para mim, para você, para qualquer família que está neste momento sem produzir, caso de muitos negócios, sem gerar renda, a reserva financeira é fundamental. Muito mais do que a imagem que você passa é saber que a sua família está protegida. Então, se você tem essa capacidade de valorizar aquilo que importa, você vai valorizar realmente aquilo que é relevante, inclusive na experiência que você vai oferecer para o seu cliente, para o seu consumidor. Porque a tolerância dele para aquilo que não é importante, para aquilo que é trivial e pode ser substituído, vai ser também cada vez maior. Então, o que nós precisamos aprender neste momento? Ponto número 1. O cliente vai cada vez mais valorizar o dinheiro que ele tem. Ponto número 2. O cliente vai cada vez mais valorizar a experiência da entrega deste produto. Quando a gente fala da experiência da entrega, eu preciso voltar para a minha empresa e repensar. Qual tem sido a experiência dos clientes que têm consumido comigo? É hora da gente ir lá e entender mais de NPS. O que é o NPS? É a famosa pergunta de R$1 milhão. De 0 a 10, o quanto você me indicaria para os seus amigos e parentes? Se a nota for de 0 a 6, ele é um detrator, é alguém que vai falar mal. Se a nota for 7 ou 8, é neutro. Eu preciso perguntar, o que impediu para dar 9 ou 10? Porque o 9 ou 10 é o promotor, é o que vai falar bem.
A partir desse momento, eu vou entender o que fez bem. Só que eu preciso parar de uma vez por todas de ser alguém que tem apenas um negócio e passar a ser o principal gestor da minha empresa. Não dá mais para delegar responsabilidades. Não dá mais para esperar que pessoas façam por você aquilo que somente você, enquanto dono, precisa fazer. Não dá mais para ter dono de empresa fechado na sala dele, no escritório dele, na frente de um computador, sem viver o que está acontecendo na empresa como um todo. Não dá mais para ter um dono que não se envolve em cada área da empresa dele e tenha controle disso. E por favor, gente, eu estou vendo vários empreendedores aqui, aprendam isso. Tudo que for feito na sua empresa, da instalação de um software, de um novo produto, de um novo serviço, aprenda tudo o que você puder desde o primeiro momento da instalação. Porque se você aprende, você não fica refém, você não depende da competência individual de uma pessoa que hoje compõe a sua empresa, mas que amanhã pode ser o seu concorrente. No mundo do negócio tem uma máxima que diz: trabalhe, se dedique o máximo possível, mas pensando que esta pessoa que está do teu lado, acompanhando os teus tombos e as tuas vitórias, amanhã pode ser o seu concorrente. Trabalhe, se dedique o máximo possível, mas priorize e proteja o negócio que você tem. Como que você contrata alguém para compor a sua empresa, para ter informações estratégicas e não tem um contrato de confidencialidade, dizendo que tudo que ela aprendeu na sua empresa, ela não pode compartilhar com ninguém? E que aquilo que é da sua empresa, se ela roubar, ela vai pagar uma multa caríssima por isso. Sabe o que é isso? É elevar o seu padrão de dono. É deixar de ter empresa como amador e daqui a pouco ver a sua família pagando caro pela sua incompetência de ser dono de verdade. Não faz sentido mais ser dono para acariciar o ego, mas deixar a empresa à deriva. Eu já paguei caro por isso. Não faz sentido, e principalmente quando você fala agora do mundo da startup, que está tendo negócio para ter uma startup. O que é startup? Gente, entendam. Startup é um modelo de negócio, primeiro, provisório. E o que ele busca? Ele busca uma maneira de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro. Mas para fazer o quê? Para que ela se torne recorrente. Então, startup é um modelo de negócio provisório que busca uma forma para se tornar rentável e que gere renda recorrente. Porque se você tem um modelo de negócio onde você vende, ganha, não vende, não ganha, você precisa começar a pensar como eu gero receita recorrente no meu negócio. As imobiliárias que trabalham apenas com venda estão fechando uma após a outra. As imobiliárias que trabalham com venda e locação e têm uma carteira de locação que atingir o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Se a sua imobiliária, por exemplo, sua empresa custa 50 mil por mês para ficar aberta, você tem que ter gerado receita para produzir esses 50 mil. E que essa receita seja recorrente, que não dependa de um fato aleatório como uma venda, que muitas vezes ela está quase fechada, você perde, e se você depender dela para viver e não tiver reserva financeira, você está fora do mercado. Em outras palavras, se tem um investimento que precisa fazer, é evoluir como gestor. Se tem desculpas que tem que parar de dar, é dizer que não tem tempo para ser o principal dono do seu negócio. Porque nós já aprendemos que tanto no mundo corporativo quanto no político, aquele que está do seu lado hoje pode ser um grande adversário amanhã. E se você é dependente de uma competência que ele tinha, e se quando ele saiu, ele levou essa competência, a sua empresa está tremendamente fragilizada e a responsabilidade não é dele, é sua, por não ter sido dono de fato, ter sido dono apenas de papo. E o ser humano adora um carinho no ego, adora ser agraciado por um elogio, mas isso não resolve quando você estiver diante de um grande problema. E a melhor maneira de preparar essa geração para enfrentar grande problema é deixar de ser pai super protetor. É entender o que acontece quando eu ensino meu filho a elevar a capacidade dele. Inclusive, quem puder, entrem depois, por gentileza. Eu vou colocar no meu Insta, mas está no meu Face. Como preparar filhos fortes. Navegando do CPF ao CNPJ com Jeremias Rodrigues. Navegando do CPF ao CNPJ com Jeremias Rodrigues. E aí eu tenho um vídeo lá que eu digo isso. Como preparar filhos fortes. Quer preparar filhos para enfrentar esse mundo completamente surpreendente que estamos começando a vivenciá-lo? Para de ser um pai super protetor. Porque a nossa mente, que nós nem falamos sobre isso hoje, mas nós já temos uma ideia. Porque lá em Provérbios está escrito: assim como o homem pensa no seu coração, ele é. Se ele chegar aos 40 anos de idade
e ele tinha aos 7, aos 8, aos 9, aos 10, os pais super protetores, ele não assume a responsabilidade e espera que alguém venha assumir. E não vem. Às vezes, quando você espera que alguém venha resolver o seu problema, quem vem é um fiscal para fechar as portas porque você não foi dono de fato, achando que alguém ia te salvar o tempo todo na vida e não vão te salvar o tempo todo. É importante empoderar-se da responsabilidade de quem quer ter a glória dos resultados, mas quem assume a responsabilidade de ser dono de verdade, e não alguém que apenas tem o status ou o prestígio de ser dono de um negócio. Isso não resolve o seu problema nem o meu. Amém. Muito obrigado, Jeremias. A gente vai encerrando. Vou querer que você ainda fale mais um pouquinho aqui para a gente estourar o nosso tempo. Vou aproveitar esse tesouro que a gente está tendo. Mas o André Pontes Sponville, um escritor francês, escreveu um livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, uma obra riquíssima. E ele diz lá que a gente deve pensar bem para viver bem. Eu acho que a grande batalha que a gente trava, como disse Joyce Meyer também, no campo da batalha da mente, é aqui. A nossa cabeça tá ligado nisso tudo que a gente está passando de informação. E digo para muita gente, comprar um livro não muda a gente, você tem que ler. Receber um treinamento e ouvir algo também não muda a gente, é exercitar, é executar, é colocar em prática. Eu acho que o maior medo que a pessoa pode, o maior erro que você pode ter é ter medo de colocar em prática, o medo de errar. Vamos errar? Se eu contasse a história de Jeremias, é lógico que nós erramos, evidentemente. E hoje você também não pode esperar que o produto esteja todo pronto para lançar no mercado. Você lança um protótipo e vai ajustando de acordo com o feedback do teu cliente. Você tem que estar muito sensível a essa voz do teu consumidor. E acho que tudo que a gente falou hoje também volta para essa ideia de que a gente tem que responder às demandas que a vida vai colocando, porque a gente não controla a vida. Eu não estou no controle de quando o governo vai liberar de novo ou não, a abertura do negócio. O importante é a gente se preparar. O Jean-Paul Sartre disse algo também, humanista, tal. O Jean-Paul Sartre disse que não importa o que a vida fez com você, importa o que você vai fazer com o que a vida fez com você, como a gente vai reagir. E eu acho que a gente tem que estar programado e preparado, porque essa aqui não é a última crise que vamos passar na vida, com todo respeito. Se você é brasileiro, você já passou por outras e outras virão. E acho que o tesouro principal nesse momento é realmente a gente já colocar nossa mente em algo que nos traz esperança, em algo que saiba que vai sair positivo e pensar em soluções. O mercado precisa de gente criativa. Tudo que for possível da máquina imitar, ela vai substituir a gente e vai fazer melhor. A máquina é melhor que a gente para memória, a máquina é melhor que a gente para repetição de exercícios repetitivos, cortar a chapa na fábrica. A máquina vai cortar 50, tudo igualzinho, a gente vai errar. Não é? Então, isso sim, mas a capacidade criativa, a resolução de problemas em cenários complexos, o gerenciamento de equipe. Eu acho que a palavra do século XXI para mim chama engajamento. Engajar é despertar na tua equipe a mesma paixão que você tem, engajá-los. É o que você espera lá no seu resultado, nas suas redes sociais, o que olha lá. É engajamento. Engajamento é o segredo do sucesso. Porque hoje não se aceita mais aquele líder que se impõe pela força. É muito diferente dos anos 80 do século passado, onde bom líder era aquele cara que era um tirano. Hoje não. Hoje você trabalha com uma geração que não vai aceitar nunca isso. Então, eu acho que a grande segredo agora é engajar a tua equipe para despertar neles riquezas e saber que dentro da sua equipe tem gente que é melhor que você em muitas coisas. É confiar neles. A gente vai montando uma equipe riquíssima. Confie que eles possam fazer, impulsione eles, empodere eles para que eles façam, todo mundo no mesmo foco. E eu queria que você encerrasse com uma palavra de esperança para a gente aqui nesse momento. Temos aí perto de 8 minutinhos para acabar o nosso tempo. Mas, Jeremias, vale outra. Vou querer outra. Tá? Sempre um prazer, querido. Sempre um prazer. 2 reflexões importantes. Quando o empreendedor começa, a maior dificuldade que ele tem de contratar pessoas tão boas quanto ou melhores do que ele é o medo da concorrência. Ele tem medo de essa pessoa rapidamente tornar-se concorrente dele e ele tornar-se relevante. Ei, calma lá. Enquanto empreendedor, você precisa, volto a repetir, ter a capacidade de proteger o seu negócio. Você tem que ter um contrato muito bem feito para proteger o teu negócio. Só que, além disso, você tem que evoluir cada vez mais como líder, para que você possa trazer líderes cada vez melhores, pessoas cada vez melhores.
Essa é a primeira sacada, porque você nunca terá uma empresa maior, mais competitiva e mais capaz do que a somatória das competências individuais das pessoas que compõem a sua empresa. Então, se você não evoluir para o nível 6, para o nível 7, para o nível 8, você sempre vai trazer pessoas nível 3, 4, 5, mas essas pessoas não tornarão a tua empresa mais competitiva e melhor. Essa é a primeira questão. Segunda questão, gente, como dono, você tem que ter cada vez mais a capacidade de fazer a leitura de pessoas. Entenda isso. Entenda de gente. Conheça mais de pessoas. Quando a gente ler aqui, ó, o que vai vir? O trabalho remoto, a educação à distância, a busca por sustentabilidade, a cobrança por parte da sociedade para que as empresas sejam mais responsáveis, etc, etc. Isso tudo é o que vai vir e muito mais. Mas a única coisa que você realmente pode exercer influência no que acontece dentro da tua empresa é a sua capacidade de evoluir e de ler gente, de entender gente. Entenda, como diz também o próprio livro Empresas Feitas para Vencer, quem são as pessoas que remam do seu lado. Se a sua empresa é pequena, você só tem 5, 6 pessoas que compõem a sua empresa e 1, 2 não remam a favor ou não remam com a intensidade necessária, você está perdendo 20%, 30% da tua capacidade de competição. Se você perceba, gente, eu vou dizer algo aqui que vai desagradar algumas pessoas, mas eu preciso dizer. Nós temos uma geração que foi doutrinada para marginalizar empresários. Nós temos uma geração que acha que empresário é gente do mal, é bandido que se aproveitam das pessoas. Nós temos uma geração que, infelizmente, foi doutrinada nas escolas e acredita que empreender ou que os empresários são ladrões. Gente, para. Entenda como as pessoas que trabalham como você pensam. Porque se você não tiver a sensibilidade de fazer a leitura de gente, você pode ter pessoas dentro da tua empresa que estão te sabotando, não é porque não gostam de você, mas para elas, você representa pessoas que querem se aproveitar de pessoas. E elas não sabem que até fevereiro deste ano, 46% de todas as pequenas e microempresas no Brasil fechavam no vermelho. Elas não sabem que uma pesquisa que Guilherme Afif Domingos fez mostrou que mais de 90% das pequenas empresas do Brasil sangram e não demitem porque entendem a empresa como um ambiente familiar e veem as pessoas que compõem a empresa como uma família. Agora imagina você estar sangrando, deixando de honrar os seus compromissos, levando seu filho para uma escola mais simples com menos recursos, abrindo mão de tantas coisas para honrar o seu pagamento dos seus funcionários, para fazer com que a sua empresa continue, não demitindo, e você tendo lá dentro pessoas que estão procurando maneira de sabotar porque não gostam do que você representa. Principalmente se você começa a ascender profissionalmente, socialmente e começa a prosperar. E elas acham que isso é ruim. Não. Como dono, como gestor, da mesma forma que você precisa proteger o ambiente da sua família, você precisa proteger o ambiente e a mentalidade da sua empresa. Porque se o pensamento é negativo, elas sempre farão alguma coisa de forma negativa e pior. Vão tentar sabotar. Muito pior do que ter pessoas no barco que não remam com a mesma intensidade, e isso você pode treiná-las, uma vez que você tem os indicadores corretos, que você tem a competência para treiná-las, vai gastar mais tempo. Culpa sua por não ter contratado de maneira adequada. Mas se elas estão remando na mesma direção, elas poderão desenvolver a musculatura emocional e as competências necessárias para remar. Pior do que isso é aquele que parece estar remando na mesma direção, mas está jogando contra. Aí, amigo, é difícil. É difícil. Aí é muito melhor você trabalhar mais com menos gente do que ter mais pessoas que jogam contra, porque o teu esforço vai ser muito maior. Em outras palavras, alguém escreveu maldito marxismo cultural. Eu não ia dizer, mas você disse, Roosevelt, mas é por aí mesmo. Olha, enquanto as pessoas, da mesma forma, atenção ao que eu vou dizer agora, da mesma forma que alguns empresários só mudam quando a morte é iminente, quando parece que não tem mais saída para o negócio dele, isso aí ele desperta e começa a fazer o que ele já deveria ter feito há muito tempo. Algumas pessoas só quebram essa mentalidade e crença desse maldito marxismo cultural quando percebem que isso não gera igualdade. Que a igualdade é a maior das bobagens. Isso gera pobreza, gera gente preguiçosa e gente acomodada, acreditando que o Estado sempre vai ter os 600 para garantir. E não vai. Porque o Estado não vai ter os 600 para sempre. Primeiro, porque isso é por 3 meses. E segundo, porque se nós, pequenos empreendedores, não estamos gerando riqueza, as prefeituras não estão arrecadando, consequentemente, os governos não arrecadarão, a federação também não, e o dinheiro vai acabar.
Porque quem gera prosperidade é eu e você, pequeno empreendedor, que acreditamos e contratamos mais um e mais outro e pagamos mais impostos e prosperamos. É isso que faz mudar e não se acomodar. Só para fechar, clica aí, começa a seguir o Marketplace da Igreja da Cidade, clica, acha Jeremias Rodrigues, começa a seguir também. E eu assumo o compromisso de postar mais conteúdo, que eu tenho sido muito egoísta nisso. Amém, muito bom. Jeremias, vou tentar semana que vem a gente bater outro papo de novo, se você puder e tiver com disponibilidade, eu já vou agendar contigo aí, tá bom? Sempre um prazer, eu sempre fico uma aqui honra. Jeremias, muito obrigado. Vai acabar nosso tempo daqui mais de um minuto. Muito obrigado, Jeremias. A você que nos acompanhou também, muito obrigado. E eu vou deixar salvo essa live aqui. Você pode partilhá-la para outras pessoas também. Deus te abençoe muito. Muito obrigado, Jeremias. Que a gente venha para um novo patamar, reinventando a nossa empresa, reinventando a vida novamente, né? Eu gosto muito dessa ideia de tempo todo fazer novas todas as coisas. Deus te abençoe. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau, Jeremias. Abraço grande. Obrigado, querido. Abraço em todos. Até mais. Obrigado.